a dica que você daria para esse profissional? Você precisa fazer o básico, mas ele precisa ser bem feito porque você tá lá representando a sua marca. O que eu tô pegando muito aqui da tua essência, Fê, é você se faz boas perguntas. Respeitando uma base estratégica que é ser culturalmente relevante, conectar com as pessoas e ser campanhas que são social first. Uma frase que você fala que é o absurdo possível? Porque a internet é um monstro que tem vontade própria. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu e Quem Faz Diferente. E ó, esse podcast aqui foi criado exatamente para você entender que sim, dá para fazer diferente, tanto na vida quanto nos negócios. E ó, hoje o nosso convidado é incrível e eu tenho certeza que você vai sair daqui entendendo que dá para fazer diferente. Mas antes de eu apresentar ele, eu preciso passar a palavra para o meu sócio aqui, não só na vida, mas nos negócios também, Léo Oliveira. Muito obrigado, estou muito feliz. Aqui já no bastidor a gente já aprendeu muito, anotei muita coisa, não só de criatividade, mas de negócios, de time. Então estou muito empolgado também. Eu sei que a gente está no seu ambiente aqui, você está em casa, mas eu tenho certeza que para quem é líder, para quem é dono de negócio, vai aprender muito agora. Não só quem é do marketing, mas vai aprender muito mesmo. A gente já agora. estava aprendendo. Não, eu anotei muita né? coisa aqui já no off, né? Eu tenho certeza. E muita como coisa. o Léo disse, eu estou num ambiente aqui que, ó, meu coração bate mais forte. Agora eu vou apresentar para vocês com quem estamos hoje. Ele, que é executivo de marketing com mais de 17 anos de experiência, liderou algumas das campanhas mais criativas e relevantes do país. Como diretor de marketing do Canva, já pegaram, né? Com passagem por grandes plataformas digitais como Pinterest, foi peça-chave na construção do Canva como uma marca culturalmente relevante no Brasil. Conecta criatividade e tecnologia. Com vocês, Felipe Godoy. Uma salva de palmas! E a apresentação é incrível, é um prazer enorme estar aqui conversando Prazer com é vocês. Tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível, Não Fê. tenho dúvida disso. A gente já estava aprendendo muito ali, né, contigo, e eu sei que, como o Léo disse, não vai ser só para quem trabalha com marketing. Você tem uma bagagem tão rica, gente, que todo empreendedor vai conseguir aprender muito, principalmente com essas campanhas que estão hypadas, que é isso que a gente vai conversar muito aqui, né, Léo? Vai ser muito legal porque a Dani tem uma frase que é muito legal, que ela fala o seguinte, que energia você não ensina, energia você transfere. E aí a gente chegou aqui, cara, a vibe é outra, a gente já se sente mais criativo, mais empolgado, então a gente fala que a empresa é reflexo do dono, do líder, então eu tenho certeza que vai ser muito massa e eu estou extremamente empolgado, Fê, para esse bate-papo. Eu também fico muito feliz e eu acho que tem muita coisa para a gente desdobrar dessa campanha, do que ela pode ensinar os empresários de bastidores, estratégias, marketing, social. Então, assim, é uma conversa que, se a gente quiser, não tem fim. Uma Se a dica gente extra, quiser, não tem papel e caneta na mão, porque vai surgir muita ideia. Então, qualquer coisa, você volta o vídeo, pausa, porque eu tenho certeza que você vai ter muita criatividade hoje, muito plano de ação para você poder executar. Bom, eu acho que vocês, com certeza, já viram alguma das campanhas que o Canva está fazendo, né? E é uma atrás da outra, uma melhor que a outra, e a gente fica ali, ó, alucinado, né? Querendo saber cada vez mais, querendo saber qual que é a próxima. E aí, Fê, eu preciso começar com uma pergunta. Diga. O negócio é o seguinte, o que você e seu time, consideram que vocês fizeram diferente para trazer um novo marketing para o brasileiro e fazer essas campanhas ter tanto sucesso igual está acontecendo? Eu acho que a gente começou de um ponto de partida diferente, que foi entendendo o contexto onde a gente estava. Por que as nossas campanhas são diferentes? Porque ao invés da gente criar uma peça única que está focada em televisão e onde a marca aparece na frente, onde logo que eu começo esse vídeo, a gente traz a marca, a gente traz o produto, a gente foi por um caminho completamente diferente. Eu entendi o contexto e o que esse contexto me dizia. O social hoje é a melhor maneira de eu chegar nas pessoas. As pessoas estão todo momento usando as redes sociais e é super importante a gente usar elas para chegar na audiência que a gente quer. O que a gente percebe? As empresas, elas entenderam isso e elas estão investindo mais no social. Mas elas ainda não entenderam que não é só colocar dinheiro. É mudar a estratégia. Então a gente mudou a estratégia
E quando a gente desenvolveu as nossas campanhas, a gente entendeu que para conseguir performar bem no social, a gente precisava ter uma narrativa que era maior que o produto. E quando eu falo isso para uma marca, é muito disruptivo. Porque como é que eu vou criar um vídeo, ter todo esse investimento, se o vídeo do Agostinho tem 4 minutos, mais de 4 minutos, Isso é um o ponto. vídeo da Xuxa tem 1 minuto e 50 e o Canva aparece lá em 1 minuto e 20. Isso é muito disruptivo, porque no meu playbook de marketing tradicional, a gente tem que trazer a marca mais vezes e o quanto antes melhor. Exatamente. Então a gente rompeu com isso porque a gente entendeu que para performar bem no social, para engajar e para ter amplificação orgânica, a gente precisava construir narrativas que as pessoas quisessem assistir. Então a gente precisava conquistar a atenção da audiência e não comprar essa atenção. Foi essa a estratégia por trás, e eu acho que essa é o que resume muito da diferença que as nossas campanhas têm das outras campanhas do mercado. De entender literalmente o consumidor, né? Uhum. Às vezes a gente fala, e é uma coisa muito clichê, mas só que muita gente não aplica isso ao pé da letra. E aí, quando você vem com uma campanha que encanta, que relaciona, que conecta, que dá vontade de assistir e que quebra um padrão que todo mundo fala que tem que ter vídeos rápidos e tal, e vem com um vídeo de 4 minutos e pouco, e a pessoa fica ali, isso daí é entender muito bem o público. O maior elogio que a gente recebeu foi: eu vi esse vídeo várias vezes. Alguém comentou, foi o primeiro vídeo de 2026 que teve mais de 2 minutos que eu assisti. Então a gente Verdade. realmente Que conseguiu legal. prender a atenção das pessoas no mundo hoje, que isso é uma das coisas mais difíceis quando a gente está falando de redes sociais. A gente está falando de o hook tem 3 segundos, você tem 3 segundos para prender a audiência. Exatamente. Então a gente criou vídeos super longos, mas a gente entendeu que eram narrativas que precisavam ser construídas. Os nossos vídeos, principalmente o Hero Vídeo, que é o vídeo inicial de gestão da campanha, ele é um vídeo mais elaborado. Depois a gente começa a desdobrar um pouco mais essa estratégia em vídeos menores, que trazem mais a marca e mais o produto, mas eu já ganhei essa audiência nesse primeiro momento. Total. Então foi entender, né? A gente está falando de redes sociais, a gente está falando de pessoas que estão lá no Instagram, passando tempo, sentadas no sofá. Como é que eu vou fazer um vídeo que vai prender a atenção dessas pessoas? Isso é profundo. E até Esse me é veio uma muito pergunta, legal. eu acho que deve ter isso, ô Fê, talvez 1 ou 2 princípios de uma boa narrativa. Aham. Cara, tem que ter a jornada do herói, tem alguns princípios que normalmente quando você vai desenvolver alguma campanha de marketing relacionada a isso, você traz isso que sempre tem, que independente do negócio, do tamanho dele, ele conseguiria usar. Cara, ó, usa isso. Tem que ter um personagem, tem que ter cores. Os pilares, Quais são assim. os princípios ali? Eu acho que é muito difícil a gente pegar essas narrativas que a gente usou e extrapolar tanto, mas teve uma questão que foi super importante, foi respeitar a história desses personagens. Então, quando a gente trouxe a gente trouxe a Xuxa que todo mundo conhecia. A gente pegou o cenário, figurino. Quando a gente pegou a Grace, a gente pegou o meme e o fato dela comer 40 ovos por dia e deu vida a isso. E o Agostinho é a mesma coisa, a gente não mudou nada com relação ao Agostinho. Então, acho que um ponto principal pra gente foi: eu preciso contar a história dessa pessoa, dessa celebridade, desse personagem. E aí eu vou atualizando essa história, porque tem essa introdução que você faz, né? Porque de repente a Xuxa tá na televisão falando o quê? A Graciane tá lançando a marca dela. O Agostinho voltou. O que ele voltou? Então tem essa fase de contextualização e depois uma virada de chave de o que ele tá fazendo nesse momento, né? Onde é que a gente entra nessa história? Isso é muito legal. E eu acho que todo mundo está observando, e é muito legal isso, Fê, eu que lidero o time, eu que gosto dessa parte, eu vejo que várias vezes fala nós, a gente. E uma pergunta que me veio aqui agora na cabeça é, quando você vai contratar alguém, o que você olha? Você olha a parte técnica, você olha a parte criativa, você olha a atitude da pessoa. Você que é um líder hoje, um head dessa parte de quando você vai contratar alguém, o que você olha? Eu acho que isso é um composto de vários elementos. A gente, obviamente, tem que pegar as skills técnicas, tem que ser alguém que vá performar bem, que tenha conhecimento, porque no final das contas, o papel de líder é guiar, é direcionar e dar autonomia para esse time. Então, eu tenho que confiar que esse time vai ter as ferramentas suficientes para conseguir fazer o trabalho, desenvolver e até trazer insights que eu não vou ter porque ele vai ter mais conhecimento que eu. Acho que o papel do líder é esse. Então, tem uma questão de conhecimento, que é fundamental, é a base, mas com certeza tem uma questão de atitude. Tem uma questão de você entender o quanto aquela pessoa quer se desenvolver, o quanto ela está engajada em construir alguma coisa diferente, o quanto ela vai performar com o time para chegar nesse lugar, o quanto ela vai conseguir colaborar com o time. Porque no final das contas,
Quando a gente está fazendo a contratação de uma pessoa, a gente está criando um novo time. E no Canva, eu entrei 3 anos atrás para formar os times internacionais, os times de Latam. Então a gente Legal. fez a formação do time Brasil e a formação do time México. E aí é super interessante a gente entender, já tínhamos pessoas aqui trabalhando, e como é que eu posso trazer outras pessoas que vão somando para essa cultura? Porque é importante que alguém que entre ajude a gente a manter essa cultura colaborativa que a gente teve, porque nós somos um time pequeno. Nosso time tem 16 pessoas. Então Caramba. todo Fazer mundo tudo isso. tem que fazer muita coisa. E aí, às vezes, o trabalho muda um pouco, você está no momento de... Agora, na questão da campanha, a gente tinha um tipo de demanda, depois a gente vai ter outro. Então, essa flexibilidade foi super importante. Então, alguém que tivesse disposto a jogar com o time em parceria também era fundamental. Não, e eu imagino agora, você falando de cultura e essa exposição toda, imagino o quanto de pessoas que não estão mandando currículo, querendo trabalhar com vocês. Eu acho que agora a boca do funil para contratação cresceu demais. Tem muita gente mandando Eu imagino. mensagem. Ah, quero trabalhar com você, onde eu me inscrevo, quando é que vai ter vaga. E para mim isso é um retorno super positivo, assim, porque no final das contas, o que eu percebo que as pessoas querem? Elas querem fazer parte de uma coisa tão culturalmente relevante, tão grande, tão impactante, quanto foi essas campanhas. Então, pra gente, quando alguém fala pra mim, eu quero trabalhar com você, eu quero trabalhar no Canva, é um reflexo de o que a gente fez dá orgulho para as pessoas. Total. Eu tenho uma pergunta, mas eu vou deixar para depois, que entra nessa linhagem, mas antes eu preciso voltar um pouquinho. Vamos. Eu acho que todo mundo aqui quer saber, quando nasce a ideia, como que é essa questão de, vamos sentar e, vamos pegar a Xuxa, vamos pegar a Grace, vamos pegar o Agostinho, conseguir a autorização de usar esse personagem, que é um patrimônio brasileiro. Então, eu queria que você fosse um pouco mais profundo nisso pra gente pegar Boa, algumas coisas, boa. que eu acho que é o que a galera quer saber. Acho que tem uma questão muito importante de onde surgem essas ideias. Elas surgem da gente dar voz para a internet, porque todo mundo já estava falando disso. Então, se eu criar uma história por conta própria, talvez ela não tenha tanta força. Mas como é que a gente se apropriou dessas histórias? Por exemplo, começa lá com o Jacan. Quando a gente fez uma campanha do Jacan no ano passado, a gente precisava divulgar a legenda de vídeo gratuita para o Canva. Então a gente tinha esse era o insight. Eu preciso fazer com que as pessoas conheçam a legenda de vídeo do Canva. E aí, como é que eu posso fazer isso? A gente lembrou que o Jacan é a pessoa mais legendada do Brasil. Então, todo mundo já conhece os memes que surgem com o Jacan, as histórias por trás das pessoas não entendendo ele. Então, acho que tem esse ponto. Quando a gente traz a Xuxa, a nostalgia, mas também a gente traz um aspecto importante. Da internet está todo mundo falando sobre logo agora que eu virei adulto. Logo agora na minha vez. Tá caro comprar apartamento. A vida tá mais difícil. Então, ser adulto era uma dor, era um meme, era um sofrimento. E aí a gente pega a Xuxa para criar produtos para os adultinhos. Que conecta, né? Eu criei produtos Que legal, lá. velho. Daí que agora legal. eu crio para os adultinhos. A Graça era o meme que tava dos 40 Total. ovos. E o Agostinho, apesar de ser um personagem que tá há muito tempo fora das telas, ele ainda tá muito na internet. Tem muito conteúdo no TikTok, no Instagram, falando sobre ele, trazendo esse meme. Então a gente o que fez? De onde surgem as ideias? Elas surgem da internet. Elas surgem de um lugar que a gente está ouvindo muito o que as pessoas estão falando. Então acho que é muito importante a gente entender contexto. O contexto é ponto de partida para a gente conseguir criar histórias que realmente vão amarrar. Então esse é o ponto de partida. Obviamente, a gente traz isso para a nossa realidade. Então, com a Xuxa e com a Graça, qual era o meu objetivo de campanha? Eu preciso mostrar que o Canva ajuda qualquer negócio. E qualquer negócio é a virada de chave. Porque a gente poderia ter feito uma campanha que era uma padaria que vai usar o Canva para montar o seu cardápio, um salão de beleza que vai usar o Canva para criar seus visuais para o Instagram. Mas a gente resolveu ir para um caminho lúdico. E é esse qualquer se ampliou nessas histórias que a gente deu voz. Para a história do Agostinho, a gente tinha um outro objetivo. Era deixar claro que a IA do Canva é a melhor ferramenta para você criar fotos, vídeos, apresentações. Então, o que a gente fez? Eu vou trazer ele de volta, respeitando a narrativa dele, e agora ele vai dar certo, porque agora ele tem a ferramenta certa com ele. Então, a gente precisa olhar, ver o que a gente tem de conversa e o que nessa conversa constrói tração com a história que eu quero contar.
Então eu não posso nem ficar longe da conversa da internet e muito menos ficar longe do meu objetivo comunicacional. Sim. Então é muito importante a gente conectar esses dois. A gente discutiu outros cases, a gente discutiu outras histórias, a gente discutiu outras celebridades, e algumas delas são celebridades enormes, mas a gente falou, não tem tração narrativa. Não vai criar esse balanço que vai fazer as pessoas engajarem. Eu acho incrível isso, porque eu falo muito sobre a criatividade lucrativa, né? Uhum. E é isso, é você ter uma ideia, mas você saber exatamente para onde ir. Ter a estratégia de como que aquilo vai performar bem, de ter toda uma logística para fluir. Porque às vezes as pessoas têm uma ideia, às vezes pega um artista super famoso, mas daí, não funciona desse formato. Então compensa a gente observar a internet, isso é muito rico. Porque às vezes a gente consome muito, mas a gente não observa. Nossa. Esse é um ponto. Então, às vezes, até uma dica, né, para o pessoal da internet, que consome muito a internet. Tudo é oportunidade. Tudo é oportunidade. Mas só que, às vezes, a gente só está consumindo no automático e a gente não está vendo isso. E daí, quando a gente senta com uma pessoa que tem essa visão, faz a gente aqui... Eu tava pensando aqui agora, caramba, meu, faz um tempo que eu não paro para observar a internet nesse formato e trazer coisas para mim. Eu acho que quem trabalha com marketing e quem é empresário tem que ter uma visão quase assim de antropólogo. Você tem que ter, mas para tornar mais simples, tem que ter curiosidade. Tem. Básico, curiosidade. O que está acontecendo? O que as pessoas estão falando? Por que elas estão se movimentando nessa direção? Eu acho que ter curiosidade é fundamental para a gente conseguir ter uma leitura clara e conseguir mapear oportunidades. Total. Um exemplo, a campanha do Agostinho, pela primeira vez a gente fez bastidores. Por quê? Porque eu vi que a Gap nos Estados Unidos, nas últimas campanhas que eles fizeram muito conteúdo de bastidores. E aí eu entendi, acho que esse é um negócio que a gente pode testar. E foi super sucesso. A gente conseguiu trazer mais conteúdo com um custo baixíssimo, porque esse conteúdo já estava ali criado, só que a gente deu mais vida a essa narrativa. A gente conseguiu esticar essa campanha por mais tempo e a gente trouxe uma questão que as pessoas queriam ver. Como é que é a loja? Como é que é o manequim? A gente Então, ficou essa encantado. curiosidade... Exatamente. Então, acho que é isso, é estar sempre muito atento. Tem vários pontos aqui que estão na minha cabeça, mas um agora pegando esse gancho, e o pessoal quer ver, né? Quantas câmeras tem, como é que foi, quantas pessoas fez. Então, acho que a galera quer saber muito esse bastidor, né? Como é que foi feito. A gente está vendo ali, mas eu acho que foi muito inteligente da parte de vocês de mostrar um pouco do bastidor, que aí parece que a galera se sente mais até pertencente. Perfeito. Eu gostei muito disso. Mas um ponto mexendo no empreendedorismo, Fê, que eu achei muito legal na sua fala, que era quando a gente queria lançar algo, então vocês pensavam qual o objetivo e aí vocês vinham traçando de trás para frente. Isso eu achei muito legal para qualquer empreendedor, cara, eu vou fazer um lançamento de um calçado, beleza, então agora você vai pensar na narrativa nele para cá. Então eu gostei, quando a gente foi lançar a legenda, quando a gente foi fazer inteligência artificial, então toda vez era parte de um ponto de qual o objetivo que a gente quer alcançar e o que a gente vai ter que fazer para contextualizar essa narrativa. A questão de ter um objetivo claro é que vai te ajudar a tomar decisões difíceis. Se eu tenho um objetivo claro, é muito fácil eu entender que direção eu vou seguir e a gente, nesse processo, a gente vai ter que tomar muitas decisões. Se eu tenho esse objetivo claro, eu sei o caminho e eu consigo tomar essas decisões. Por exemplo, quando a gente está falando da campanha da Xuxa da Grace, a gente, na campanha da Grace, criou uma marca falsa. A gente passou 24 horas sem falar de Canva, falando só de Grace Ovos. Mas por quê? Meu grande objetivo era alcance, eu precisava chegar em mais pessoas. Então isso está alinhado com o meu objetivo. Então a gente tomou esse risco de fazer essa estratégia para gerar o engajamento e o alcance que a gente queria. E aí depois a gente consegue comunicar tudo que a gente já tinha planejado. Então eu acho que ter um objetivo claro é a base para você começar esse processo e vai te ajudar muito a tomar decisões corretas. Não, muito legal. E a gente bate muito em cima disso, que a clareza é mais importante do que a velocidade. Então, é pra cá que a gente tá indo. Pô, show de bola. Então eu gostei muito dessa fala sua, porque ficou muito legal. Eu acho que com essas campanhas, todos os empreendedores podem pegar alguma coisa, né? Ah, com certeza. Eu acho que tem uma questão que, assim, eu converso com vários empreendedores, eu participo de alguns eventos, e eu acho interessante quando a gente começa a entender o que cada um pode aproveitar com o que a gente aprendeu aqui no Canva trazendo essas campanhas. Obviamente, os empreendedores não vão estar trabalhando com a Grace, com o Agostinho, com a Xuxa. Mas qual é o ensinamento por trás? Eu acho que tem uma questão muito importante que é decisões audaciosas. A gente tomou decisões audaciosas. A gente fez o que o mercado estava dizendo para a gente não fazer. Criar vídeos longos,
a gente criou uma marca falsa. Contramão, né? A gente criou muito mais que um vídeo, a gente trouxe narrativas onde o produto não aparecia tanto no início. Então, tudo isso foi muito disruptivo. Mas a gente tomou essas decisões por quê? Porque a gente tinha um contexto muito bem mapeado, e se eu consigo mapear o contexto, eu consigo mapear oportunidades. Depois, eu vou entender dessas oportunidades como é que as empresas não estão aproveitando. Que foi o que eu falei. Sim. Olha, as empresas entenderam que o social é importante, mas ainda estão só investindo, não entenderam a estratégia. Então, a gente precisa aqui criar essa estratégia. E aí, depois se desdobra no processo de decisão e ação. Que, obviamente, uma boa ideia, se eu não consigo ter um processo de decisão e ação muito bem elaborado, ela morre. Muito E eu bom, mato muito uma bom. ideia nesse processo. Então, quando a gente está falando de contexto e audácia, eu estou falando do processo de criação da ideia. Aham. No processo seguinte, na etapa seguinte, eu vou falar de tomada de decisão. E aí eu tenho que entender qual é o meu objetivo, né? Qual o objetivo claro que eu tenho aqui para me ajudar a tomar as decisões corretas. Quais são os riscos que eu estou correndo? Porque a gente correu riscos e a gente mapeou todos, mas nenhum desses riscos ia ser prejudicar a marca. Que esse era o meu grande ponto. Eu não posso prejudicar uma marca que é tão amada. Mas, ao mesmo tempo, é uma marca tão amada e se eu fizer qualquer coisa, não vai gerar resultado. Eu tenho que fazer Exatamente. algo que seja muito grande. E aí, quando a gente parte para ação, é a gente entender do que eu estou entregando, como é que eu mapeio esse caminho, o que pode dar errado, e se der errado, quais vão ser os sinais, e se der errado, quais são os sinais e o que eu vou fazer. Isso tudo a gente já tem pronto. Antes do lançamento, eu tenho vários caminhos possíveis, cenários. caso a campanha não desdobre da maneira que a gente queria, porque a internet Isso é é um monstro muito que tem bom. vontade própria. Então, eu tenho que realmente estar muito preparado para todos os cenários. Só que você faz isso nessa fase de construção, você não faz isso depois. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar que existe uma fase de contexto e audácia ali, que eu leio esse contexto, eu entendo o que eu vou fazer e o que é diferente, e depois uma fase de decisão e ação, que eu vou partir para a implementação. Tem como não amar? Não, Ele tá falando não. exatamente da audácia, que eu falo E eu- muito, da criatividade, da vontade da estratégia. E eu vou ser Audace Club. eu vou ser Audace Club. audacioso agora. Vamos Porque ser se ele tá aqui comigo e fala, cara, eu tenho uma mentoria que eu direciono. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Então tá bom. Então Vamos voltar nesse contexto estamos na aqui. sinergia. Eu só tava esperando ele falar assim. Então, você preenche aqui o formulário e a gente vai ver se você vai ser selecionado. Porque entra muito. Quando trata do Canva, acredito que, se eu tiver errado, você me corrija, Fê. Vem muito desse, é marketing, mas o que você me trouxe aqui são conceitos de um empresário, Total. de um negócio, de tomada de decisão, corre risco. Porque quando a gente pensa no Canva, talvez a pessoa fale, é só propaganda, é só o marketing, é só campanha. Não, cara, é decisão. Se você errar, o que acontece? Mas eu gosto dessa coragem tua, assim, de, cara, tem o risco, mas se der certo também vai dar muito bom. Eu acho que para mim um grande ponto na tomada de decisão que me ajudou era eu tenho muito bem mapeado o pior cenário. E para esse pior cenário eu tenho um plano. Eu tenho um cenário o razoável, que eu vou pagar as minhas contas dessa campanha, que a gente já estava muito seguro, muito tranquilo. E o cenário otimista, a gente falou, o céu é o limite, vai acontecer. Com a Graciane, a gente não previa o resultado que a gente teve. Como é que eu vou prever em planejamento, viralizar e ter o GovBR criando uma paródia? Não tem como, não tem como. Então, eu acho que, assim, para mim foi muito importante ter clareza, assim, qual o pior cenário? O que de pior pode acontecer? E aí, estamos preparados para isso? Sim, vamos. Vai, Isso gente. todo empreendedor, todo empresário Sim. precisa ter, né? Essas possíveis crises dentro. Como que você desenrola? Como que você faz o negócio acontecer ali? Mas eu gosto disso. Mas, Fê, brincadeiras à parte, agora falando sério, tem alguma coisa pra parte educacional? Eu já sou suspeita de falar. Não, né? tem algo, você pensa em algo ou zero? Não, Léo, não vou mexer com isso agora, ou venho tendo procura de empresários, por exemplo, igual a gente, que, pô, seria muito legal ter você como um conselheiro, como um mentor, podendo, de alguma forma, dar esse direcionamento, essa clareza, ou eu falei aqui e não tá no teu radar? Você sabe o que é interessante? Porque, assim, eu sou um cara do mundo corporativo. Eu já estou há mais de 17 anos trabalhando com marketing para grandes empresas. A minha carreira foi toda desenvolvida nessa frente. Em algum momento alguém falou assim, Felipe, você podia virar professor, porque eu adoro compartilhar conhecimento. E eu lembro que uma vez teve uma pessoa do meu time que ela tirou uma foto minha, e essa foto é engraçado que eu guardo com muita boa recordação, que era um dia que ela falou assim, eu não entendia nada do que a gente vendia, eu não entendia das coisas que acontecia, imposto, né? Eu reuni todo mundo numa sala, a gente passou 40 minutos, e aí ficou muito mais fácil para todo mundo.
E naquele momento me deu um clique, eu falei assim, cara, o meu conhecimento ajuda muitas pessoas a fazer o trabalho delas de uma melhor maneira. Então ficou com isso na minha cabeça. E agora eu tenho feito muitas palestras. E foi um caminho que eu encontrei para extravasar esse conhecimento e compartilhar. E é muito legal, porque você sente o retorno das pessoas e você sente as pessoas dando feedback sobre o quanto elas vão implementar isso na empresa delas, o quanto esse insight é poderoso para a carreira delas, o quanto isso pode ajudar no negócio dessa pessoa. Então, esse retorno ele tem me alimentado num lugar que o mercado corporativo me satisfaz de outro lado e eu sinto que as palestras me satisfazem nesse lado, me realizam nisso. E aí eu acho que tem um ponto que você falou de mentoria. Mentoria é um campo que eu não domino. Você, Dani, dominam muito mais que eu, mas eu acho que tem aí um negócio super interessante para se explorar, que é esse conhecimento que eu trago e como isso pode ajudar essas empresas a chegar mais longe. Hein? Então não é uma ideia que não é tão louca. Eu acho que pode sim vir alguma coisa aí, porque tem muitas pessoas me procurando, só que obviamente eu não consigo trabalhar isso da maneira que, né, nesse 1 a 1, mas eu acho que existe uma possibilidade de uma maneira mais em escala eu trazer uma proposta Senti um spoiler aí, hein? para trazer um pouco mais desse conhecimento. Não saio daqui sem ter isso resolvido. Isso. Mas eu acho interessante, porque Legal. eu acho que fala com um lado meu que me satisfaz em ver o impacto do meu conhecimento na vida dos outros. E às vezes a gente acha que o que a gente sabe não vai transformar a vida do outro em alguns momentos, porque é fácil para vocês. Tem uma bagagem incrível, um conteúdo absurdo. Olha tudo que vocês estão fazendo. Então, às vezes é um insight que você vai trazer na vida de um mentorado ali que vai transformar totalmente a forma como ele enxerga, sabe? Perfeito. Então, saiba que tem muito conteúdo aí. Você precisa jorrar e tem muita gente que quer ouvir, tá bom? Pode ter certeza. Tem muita gente. Contando com isso. Tem muita gente. Tem muita gente, tem muita gente. Boa. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem uma frase que você fala que é o absurdo possível? É isso? Ah, esse termo é maravilhoso. Muitas pessoas queriam entender um pouco sobre a campanha, por que ela viralizou, o que a gente fez para tornar essas campanhas esse sucesso. E aí eu acho que eu cunhei o termo absurdo possível. E eu amei isso, tá? Pega mas isso bom, pra né? você, eu amei O isso daí. absurdo possível, ele Muito. foi um termo muito interessante que eu usei para explicar um pouco as narrativas que a gente construiu. Qual é a questão? A Grace lançar uma marca de ovos de luxo é absurdo, mas é possível. A Xuxa lançar produtos para adultinhos é um absurdo, mas é possível. Onde está a história aqui? Quando eu tenho uma narrativa que traz o absurdo, gera curiosidade. Mas por ela ser possível, eu trago conversa. Então isso gera esse engajamento. Então as pessoas estão lá debatendo sobre, ela vai lançar mesmo? É verdade? Vale tanto? Então quando a gente cria essa narrativa que a gente se apoia muito no absurdo que é possível, a gente transforma isso numa conversa. E aí as pessoas não se seguram, porque as pessoas na internet querem comentar, querem compartilhar, querem fazer react. E quando a gente criou a da Grace, foi muito interessante, porque a gente uniu dois mundos muito fortes, o fitness e o marketing e luxo. Então, todos os influenciadores dessas duas áreas, desses dois nichos, eles se sentiram muito representados, eles tinham que comentar. Então, foi muito interessante a gente ver isso. Então, acho que o Absurdo Possível, ele traz essa questão da gente gerar um debate e trazer um assunto que vai gerar essa conversa. Não, eu amei essa frase, essa palavra, Não, e o legal, essa estratégia. E o mais legal é que é possível. Então, só que calma, dá para fazer. Vamos gerar essa narrativa. Então, eu fico imaginando, quem está nos assistindo, talvez está com aquela ideia dentro do coração e falando, será? Mas dá. Então, eu acho que é um encorajamento para quem está nos assistindo, de falando, é possível, testa. Eu digo muito para quem está próximo da gente, erra pelo excesso. Cara, vai, testa mais uma, faz. A gente tem inúmeros casos que Elon Musk, que na última, na próxima, as coisas aconteceram. Então, eu gosto dessa... não fique com medo. Tem uma frase que é muito legal, ou você perde o medo ou você perde a oportunidade. Então, arrisca. A gente é muito do vai pra cima, movimenta. Eu gosto tem disso. Um plano, põe em ação e testa. E vê o resultado. Eu acho que a gente tem muito a aprender e é muito difícil a gente pensar no mercado que a gente tem hoje, com tantas mudanças. Se você não está constantemente testando coisas novas, você vai ficar para trás. Porque
5 anos atrás, o que a gente estava falando de inteligência artificial, né? Exatamente. O que era o TikTok 10 anos atrás. E aí a gente vê mudanças que são muito representativas na maneira como os empresários têm para vender seu produto, para expor sua marca, mudaram de uma maneira que eles precisam se atualizar. Então você tem que estar sempre testando coisas novas. E as tendências passam muito rápido. Então você tem que aproveitar isso e trazer para dentro da sua estratégia. Ô, Fê, falando nisso de passar rápido, isso é muito interessante, porque às vezes tá acontecendo um hype na internet, Aham. mas só que uma campanha desse tamanho demanda um tempo. Muito tempo. Como que vocês fazem isso? Quanto tempo demora para sair uma campanha dessa do papel, literalmente? E como que vocês fazem para, pô, tô observando aqui, mas eu sei que vai sair daqui 5 meses. Como que você consegue trazer toda essa logística de tempo, de hype, de apresentação da campanha? Perfeito. Quando a gente fala das campanhas que a gente criou, por exemplo, a da Graça e da Xuxa, elas foram rápidas. Da gente começar as gravações e a gente lançar, a gente tem um período de 2 meses. Então foi muito Foi rápido, rápido, assim, foi foi super rápido. acelerado. Mas a do Agostinho demorou um pouco mais, porque a gente teve vários pontos de criação do roteiro, negociação dos direitos autorais, então ela foi um pouco mais demorada nesse sentido, mas a gente gravou a campanha dele em março, e aí a gente já lançou ela agora em maio, que é um espaço de tempo super curto para o desenvolvimento de 11 vídeos. Eu tô falando da campanha do Agostinho, eu tô falando de 11 vídeos. É muito conteúdo criado. Mas a questão é o hype. A gente criou o hype. A gente não surfou o hype. Então, assim, Que o que legal. acontece? Esse hype das campanhas, ele vem de coisas que elas estavam sustentadas. Eu estava falando do Agostinho, que tem a presença no Twitter, no TikTok, no Instagram, que tem esses memes que estão circulando. Eles não pararam de circular. Eles e não vão parar. Eles já estavam ali na internet acontecendo. A conversa sobre a Graciane comer 40 ovos estava constantemente acontecendo. Então são conversas que elas não tinham esse pico e desapareciam, né? A gente aproveitou conversas que elas realmente tinham uma demanda alta, mas que elas não viviam desse pico e cair. Legal. Porque senão eu realmente não tenho tempo de reação. Muito bom. O meu tempo de reação para esses pontos mais hype de pico e cai são os meus canais de social. E aí eu preciso que o meu time de social esteja muito atento ao que está acontecendo para responder rápido. E aí eu tenho uma produção que é muito menor, são vídeos que a gente mesmo cria, a gente mesmo edita. Só que eu tenho que aproveitar a Bruna Marquezine fazendo o aniversário dela e criando convite no Canva. Isso aconteceu. Eu falei, não, peraí que a gente vai aproveitar. E daí a gente traz essa narrativa pro social, entendeu? Isso. Que A gente legal. aproveita isso de uma maneira mais rápida. Tá muito atento, Eu né? vou até pegar o gancho, que é a parte que eu sou apaixonado. Eu acho que você vai trazer isso com muita clareza. Obviamente que no final da última linha, a gente acredita que a empresa quer saber. E aí, teve mais gente entrando, gente retornando, teve venda, como é que funciona isso? Então, o que você pode dizer um pouco, Fê, do que aconteceu com todas essas campanhas? O Canva Resultados, né? cresceu? Qual que é alguns indicadores, alguns resultados que você pode trazer pra gente? É interessante a gente falar dessas campanhas, porque assim, essas campanhas são campanhas de awareness, que é topo de funil. Meu grande objetivo aqui é alcançar mais pessoas e fazer com que elas considerem o Canva quando elas forem usar uma ferramenta de design. Só que o mundo não é tão simples assim. E quando a gente está falando de investimento, a gente quer ver retorno. E o retorno sobre marca, ele é um pouco mais complexo da gente conseguir acalentar o coração da liderança e sentir que esse investimento está dando retorno. Então, além do que a gente tem de retorno de marca, de consideração de awareness, a gente também entrega novos assinantes, novos usuários e a gente traz receita. Então, é um modelo que traz aquisição e receita. Como é que a gente faz isso? Eu tenho nessas campanhas um desdobramento de criativos que ele vai desde o topo do funil até o final do funil. Então, passa de awareness para consideração e para conversão. Muito Eu legal também isso. foco em conversão, porque eu quero trazer pessoas para o Canva. A campanha da Graça e da Xuxa, que já faz mais tempo, a gente tem resultados mais já maduros, ela foi uma campanha que ajudou a gente muito a trazer usuários que já tinham usado o Canva, mas não estavam usando mais, fez eles lembrarem do Canva e fez eles voltarem para a plataforma. Então a gente teve Que muito legal. esse, o que a gente chama de resurrected. O usuário que estava adormecido, mas que agora voltou a usar a plataforma. Porque no final das contas, essas campanhas elas cumpriram um papel muito importante de fazer o Brasil olhar para o Canva de novo. Então, quando a gente conseguiu que as pessoas olhassem para o Canva, a gente conseguiu redirecionar a percepção da marca
fazer que eles lembrassem da gente e usassem o produto como consequência disso. Então, foi toda uma construção que a gente fez que ela impacta, sim, no resultado. A gente teve muito mais usuários usando a plataforma, a gente teve muita gente voltando a usar a plataforma. E acho que até de procura no Google, em uma série, Sim, deve ter aumentado muito. absurdo. Você sabe que a campanha do Agostinho, a gente trouxe de diferente, a gente trouxe a questão do offline. A gente já criava para a campanha da Xuxa da Graça, a gente criou a caixa e criou a Air Fryer. Para a campanha do Agostinho, a gente criou a roupa do Agostinho e a gente entregou para as 1.000 pessoas que foram as primeiras a criar os vídeos com o filtro da IA, que era o lançamento. Que legal! Esses filtros foram os mais usados no mundo na semana da campanha. Então, na semana da campanha, a gente Que da hora. teve esses filtros, que era um lançamento global. Os filtros do Agostinho foram os mais usados no mundo na semana da campanha. Nossa. Então, é um super resultado de quanto a gente está conseguindo direcionar as pessoas para o produto. Então, não vai além do awareness, mas também vai para a conversão. Nossa, é que- muito legal. E eu acho muito incrível porque é tudo físico, né? É um real mesmo, eu acho que isso é muito interessante. Que faz a galera cada vez mais querer viver aquilo, consumir o produto. Igual, acabou assim Acabou as rapidíssimo. unidades da Aham. peça. E a gente quer a peça, né? Aham. É uma coisa de louco. Então trabalha aí a escassez. Boa, viu? Eu acho que é uma boa. Mas eu gosto muito da qualidade dos materiais também. Sim. Tudo vocês pensam e isso é rico demais. Ô, Fê, acho que se você pudesse Sim. falar, eu ia falar de ou os dois. Sim. Os conceitos por trás eu acho legal, que às vezes a gente que é o consumidor final Só olha de fora, só olha, né? mas fala, ó, você percebeu que isso aí tem esse detalhe? Você sabe que é engraçado que a gente tinha reuniões para discutir exatamente isso aqui. Como é que ia ser a caixa da Graciosos, como é que ia ser a caixa do Agostinho. E aí era engraçado que essas reuniões, elas eram tão leves e divertidas, que alguém sempre falava, nossa, não posso nem falar que meu trabalho tá me matando. Porque a gente tá... Porque Mas a deve gente ser tinha uma delícia discussões, mesmo, era né? muito legal. Fazer parte disso. A caixa da Graciovos, a gente teve várias discussões sobre cor. Então a gente escolheu o azul com dourado porque ela refletia mais o mercado de luxo. Aí a gente discutiu se ela ia abrir para cima ou se ela ia abrir assim. Só que a gente chegou à conclusão que caixa de ovo abre assim, então essa caixa precisava. O diferencial dela é que os ovos estão deitados. Então a gente trouxe aqui um diferencial de ao invés de a gente ter os ovos de pé, eles vinham deitados. Então a gente teve discussões inúmeras sobre essa caixa. E essa caixinha foi desejada, hein? Essa foi. Essa mesmo. A daí. galera queria muito essa Muito. caixa, queria pegar a Aham. caixa, Queria os ovos. os ovos. Os ovos, eles eram reais, então a gente realmente conseguiu imprimir a logo em 3D em ovos reais. Ficou muito Que bom. foi até uma questão interessante, porque quando a gente mandou essa caixa para fazer unboxing com os influenciadores, a gente teve que avisar que era um produto perecível. Porque se deixasse, ele ia achar que de repente o ovo não era de verdade, ia deixar ao léu e aí ia ficar lá 2 semanas quando abriram um ovo podre. Mas eles sabiam que eram os ovos ou não? A gente- Foi avisado antes ou foi meio que surpresinha pra eles também? A gente avisou os primeiros, porque a gente teve quem fez o unboxing da Graciovos, então a gente avisou, e depois o pessoal já sabia que era a campanha do campo. Ai. Então a gente alinhou muito o jogo com eles, para que tudo funcionasse no timing correto, né? Porque a campanha, ela foi lançada num dia, então a gente teve unboxing da Graciovos, e no dia seguinte tinha a Graciovos by Canva. Então era uma outra narrativa, então a gente precisava alinhar muito bem. E quando a gente criou a caixa do Agostinho, a gente fez ela em triângulo, porque ela precisava lembrar a parte de cima de um táxi. É muito bom. Então a é gente muito bom. trouxe, e assim, você vê, por exemplo, aqui tem as estampas, então a gente põe a nossa marca aqui também, mas a gente dá destaque para Carrara. A gente discutiu muito, por exemplo, aqui eu tenho Carrara Modas. Esse Modas, ele tem uma fonte diferente, por quê? Porque a Carrara é maior. Porque Carrara pode ser Carrara Modas, Carrara Alto. Então a gente pensou Que legal, inclusive, cara. desdobrar em outros negócios. Então a gente teve discussões assim sobre fictícias, sobre produtos e marcas fictícias, mas que elas eram muito ricas. Sim. A gente discutiu muito a estampa do Agostinho, porque é uma das principais características. Total. Então a gente não podia errar. A gente precisava criar estampas que iam representar muito bem o personagem que estava lá, e a gente não podia, por exemplo, a gente testou um pouco mais de floral, aí ficou parecendo Falcão. Tira. A gente testou cores como azul, não funcionou muito bem, não é a paleta dele. Então a gente fez alguns testes, e o pessoal de figurino foi fantástico nisso, o pessoal da produtora, da Asteroid, foi fantástico, em ajudar a gente a dar vida nisso, e também o pessoal da Edprod, que
fez todos esses produtos para a vida real, né? Muito. E é legal ter materializado uma campanha, né? Isso que a pessoa coleciona, a pessoa quer colocar numa E estante. eu acho que mais que isso, se a gente parar pra pensar, é a criação de uma empresa. É Uhum. a criação do zero de uma empresa. Então, o que você tá fazendo não é só, literalmente, um marketing. É toda a logística de pensar como que o cliente vai receber, Uhum. como que ele vai sentir, como que ele vai voltar, como que ele vai marcar. Então, eu acho que isso é, na verdade, a criação de uma empresa, cara. Quando a gente fala da Graciosos, eu sempre digo, o produto não era real, mas o lançamento foi real. Porque a gente pensou exatamente numa estratégia de lançamento de um produto que não existia, mas a estratégia estava lá. Então eu tinha canais de social, eu tinha um site, teve o unboxing de influenciadores, eu tive toda a estratégia que dava suporte para esse lançamento. Então a gente realmente trabalhou como se esse produto existisse e esse lançamento fosse real. E é o lançamento que toda empresa gostaria, né? E sai na revista, e sai não sei aonde. Total. E acabou. Teve uma hora que eu acho que eu não sei se foi ela ou algum influenciador falou: esgotou. Eu falei: meu pai amado, um ovo de luxo, né? Então a gente, vamos dizer, né? Nos restaurantes, a gente comentava sobre a campanha, né? Então o offline dela foi Foi muito. muito grande. E você sabe que teve uma questão de timing. Então, quando a gente lançou essa campanha, a gente lançou a Graciovos ao meio-dia, a gente foi revelar que era Canva só no dia seguinte. Nossa, Porque ansiedade. precisava dar tempo das pessoas comentarem no trabalho, em casa, de falar com seus amigos. Então, eu precisava dar tempo, entendendo a vida das pessoas, para que esse comentário, esse engajamento, ele aumentasse à medida do tempo. Mas eu também não poderia deixar isso morrer. É. Então, é um timing muito sensível. E aí é o que eu falo, de você estar muito atento ao que está acontecendo para conseguir gerenciar isso. Mas vocês conseguiram fazer de uma forma que eu vou dar o meu exemplo. Quando eu vi os ovos ali, a Graça Ovos, eu fui fazer um vídeo, fiz um Aham. vídeo. Eu falava, Reagindo, né? reagindo. Eu Eu lembro. falei, que é isso, meu Deus? Mas assim, acreditando. No fundo, Aham. eu falava, será que é possível? Aham. Mas eu tava acreditando super. Aí eu faço o vídeo. Depois de 24 horas, revela que é do Canva. Eu faço outro Outro vídeo. Tu é obrigada a criar um vídeo disso. Então, vocês conseguiram Aham. fazer algo 2 vezes. incrível Sim. 2 vezes. Então, o criador de conteúdo, ele falava 2 vezes de Ah, vocês. aham. Isso foi maravilhoso. Não, a gente teve uma exposição de marca absurda, que eu chamo de, eu falo da amplificação orgânica. O grande ponto do social é que você está divulgando a sua empresa com a oportunidade das pessoas comentarem, compartilharem, salvarem. Então, isso faz com que a sua peça, seu criativo, chegue ainda mais longe. Isso numa campanha de awareness é mídia de graça, É. earned media. Então, eu pego uma campanha que ela foi muito bem elaborada, que ela conseguiu gerar esse debate, e aí eu elevo dela nesse ponto, e aí eu entro com a minha marca. Quando eu entrei com a minha marca, o engajamento já estava Já aqui. tava. Altíssimo. Então todo mundo teve que criar vídeos novos, teve que falar, foi super interessante. Não, eu fico imaginando só a Muito bom. ansiedade, né? De tipo, cara, calma que eu vou falar do Canva amanhã. Não, o Calma. time de vocês foi e está sendo perfeito. Sim, Isso sim. é interessante. Uma pergunta. O Canva, ele é mundial, Aham. né? Outros países também estão fazendo esse movimento. Começou no Brasil. Como que tá isso? Eu acho que foi muito interessante quando a gente fala de um processo de internacionalização de uma empresa tão grande, que tem presença em 190 países. 3 anos atrás, quando eu entrei para formar esse time, a missão era: você precisa entender e fazer uma estratégia de marketing local. Porque qual era a grande questão? O Canva cresceu e cresceu muito porque ele tinha o Product Market Fit perfeito. Um produto fácil de usar, que entrega designs de extremamente qualidade por um preço super acessível, se não de graça. Então, todo empresário precisava usar o Canva. Então, ele foi crescendo de uma maneira orgânica porque o produto estava muito bem localizado. Ele entregava uma experiência que era muito relevante para o Brasil. Porque templates, eu tenho que ter um template que represente o salão de beleza no Brasil, o boteco da esquina. Uhum. Então, eu não posso usar um template que tenha a cara gringa, ele tem que ser brasileiro. Então, o produto, ele trabalhou muito essa localização. Essa segunda fase, quando a gente entra com marketing, é a gente entender como é que a gente comunica tudo isso, como é que a gente chega em mais pessoas e como é que a gente consegue aumentar o crescimento, acelerar esse crescimento, mas também fazer com que a percepção das pessoas sobre esse produto se amplie, que é uma necessidade. Muitas pessoas conhecem o Canva, mas conhecem uma parte pequena do Canva, não sabe o potencial todo que tem. Então, quando a gente traz o marketing, a gente não só vai acelerar crescimento, vai acelerar a receita, mas a gente também constrói e redefine a percepção. Então, esse foi o trabalho. Mas, para a gente fazer isso, a gente precisa fazer do nosso jeito.
E desde cedo, o Canva entendeu que a gente precisava que as lideranças regionais tivessem essa liberdade. O Jacan, ele foi um termômetro, né? A gente teve um investimento muito menor, ela foi uma campanha muito menor, mas ela foi a semente que a gente plantou para dizer: esse é o caminho no Brasil. E aí, quando a gente entrou com o Xuxa e Graça, a gente consolidou. Então, o Brasil foi muito pioneiro nessa maneira de comunicar para o Canva. A gente viu alguns países agora abraçando isso, o México na sequência, a Inglaterra acabou de lançar uma campanha também super interessante, fazendo uso de celebridades, usando muito dessa narrativa, mas daí com o seu jeito. Com a celebridade que faz sentido para eles e com uma narrativa que faz sentido para eles. Porque a Inglaterra fez o seguinte: eles pegaram um comediante, uma comediante, trouxeram ela para dentro do Canva como se ela fosse uma funcionária. E como seria trabalhar com ela. Então foi uma coisa que a gente não fez, Que mas legal. que eles entenderam que aquilo ia ser legal para eles. Então acho que a gente deu um Deu pontapé start, inicial, pontapé, assim. E o brasileiro tem, né, um jeitinho diferente, um jeitinho criativo, né. Eu falo que a criatividade brasileira é diferente. É diferente, eu acho que a gente se permite mais, eu Uhum. acho que e aí é o interessante de eu também, assim, por que que eu consigo fazer as campanhas que a gente fez? Porque o Canva é uma marca amigável, é uma marca que ela é flexível, que ela é divertida. Então isso ajuda muito a gente a construir narrativas que são menos rígidas, menos duras. Então eu tenho que também, obviamente, ter a leitura de o meu produto, a minha marca, esse posicionamento tem que ser muito bem refletido nas campanhas. Se eu tivesse, por exemplo, fazendo uma campanha para um banco, eu jamais criaria uma marca falsa, porque um dos pontos principais é a credibilidade. E eu acho que esse é um dos pontos importantes para o empresário quando ele pensa e olha para as campanhas e fala assim: vou contar uma história de marca falsa. Exatamente. Será? Peraí, vamos entender quem é você, o que você quer comunicar, que elementos você quer que sejam incorporados na sua marca e no seu produto. Isso é super importante. Sim. Então é super interessante a gente refletir sobre isso antes de sair Até para um atirando para todos profissional os de lados. marketing mesmo, Claro. né, isso para um profissional de marketing, ele tem que entender muito bem aonde que ele está, como que ele está trabalhando cada empresa, Sim. justamente para trabalhar essa sensação. Se é uma confiança, meu, você tem que tomar muito cuidado. Aham, exato. Deixa eu fazer uma pergunta, cortando assim bem no meio. O que que é criatividade para você? Boa. Eu acho que criatividade é o poder da gente, eh, criar algo novo, né, criatividade, criar. Eu acho que tem muito esse lado de você ver algo que ainda não foi visto. Então, que eu acho que super interessante de pensar a criatividade em era de IA, Uhum. né, porque no final das contas acho que a discussão que a gente está tendo hoje é o que é humano, o que é Sim. inteligência artificial. E para mim a criatividade é um aspecto humano. Ela demanda que você, com o seu repertório, imagine algo que ainda não aconteceu. Tá. Isso é criatividade. Como é que eu crio uma história que talvez ela tá aí, mas eu vou dar uma cara nova. Então, para mim, criatividade, ela tá muito vinculada à inovação e a ver algo que ainda não existe, a conseguir criar isso, né, na sua mente. Esses dias eu escutei uma frase que era muito legal, que assim como a IA precisa de dados para ela te entregar algo, a criatividade precisa de repertório também, muito. para você conseguir entregar algo muito interessante para as pessoas. Então, eu adoro saber a visão de cada pessoa, assim, com a criatividade, eu concordo muito com Não, você. e saber no bastidor, né, o repertório que o Fê tem, né? Total, né, a gente conversou um pouco aqui, a gente ficou sabendo de várias coisas, não tem como esse homem não ser criativo, gente, não tem como. Viajou bastante, foi buscar bastante elementos, então você foi muito estimulado, né, de N formas, né? Você sabe uma coisa que eu acho que o maior risco de empresários e pessoas que trabalham com marketing é se fechar no seu mundo. Porque o meu grande desafio com o Canva é porque eu tenho um produto que ele é usado por muitas pessoas de diferentes segmentos, diferentes profissões, e eu tenho que entender essas pessoas. Então, a minha própria experiência e a minha própria percepção, ela não pode ser a única. A gente tem que construir isso em conjunto. A gente tem que ouvir as pessoas. E eu acho que você se referiu ao tempo que eu fui nômade por 1 ano e meio. Isso me deu uma bagagem de conhecer o Brasil numa perspectiva completamente diferente. Eu morava 1 mês em cada lugar, e eu fui do sul ao nordeste, eu não fui para o norte porque eu estava de carro, então não dá para eu chegar no norte de carro. Se quem conseguiu, conseguiu, eu não ia conseguir, mas me deu uma bagagem muito interessante de ver um Brasil real, ver as diferenças, como as pessoas lidam com as coisas, o que é valor para cada um. E eu acho que você tem que se alimentar disso para conseguir ter estratégias que realmente falem com o seu público. E eu acho que a grande questão para os empresários é entender: você é seu público?
porque muitas vezes as decisões que você toma eu acho, eu Isso é quero, interessante. mas você tá vendendo para você ou você tá vendendo para uma outra audiência? Isso. E essa audiência, você entende ela? Esse é o ponto fundamental que você Caralho, tem isso hoje. foi muito bem. maravilhoso. Você foi Isso é muito muito bem bom. agora. Eu acho que é saber fazer a boa pergunta, porque às vezes a gente fala, eu acho que não vai dar certo, mas Aham. não é você, é seu público gosta disso? É. Então, eu acho que você foi muito feliz no teu comentário agora, no jeito que você trouxe, saber fazer boas perguntas, mas não baseado no que você acha, é do que o seu público acha, né? Aham, exato. Muito boa essa reflexão, gostei muito. Ô Fê, e assim, ó, se fosse para você dar algumas dicas para quem já empreende, mas só que ainda não tem um braço forte dentro do digital, dentro das redes sociais ali, dentro da onde a gente sabe que o negócio está acontecendo. Aham. A gente está falando de campanhas lindas, Sim, maravilhosas, mas tem muito empreendedor que hoje ele ainda não sabe nem pegar um celular e fazer um stories. Qual que é a dica que você daria para esse profissional? A dica é o básico bem feito. Eu acho que a grande questão é o seguinte: você precisa fazer o básico, mas ele precisa ser bem feito porque você está lá representando a sua marca. Obviamente, você tem que entender qual é o seu objetivo ali. Então, você falou, por exemplo, esse empreendedor que ainda não tem presença digital. A presença digital ela é importante porque hoje o social é o seu portfólio. Então, pensando em prestador de serviço, por exemplo, um salão de beleza, um bar. Ninguém manda mais bar pro Google Maps. Meus amigos me mandam lá o Instagram do bar para ver se ele é legal ou não. Uhum. Então ele já é o seu cartão de visitas digital. Então eu acho que o básico bem feito está nesse ponto, mas aí você tem que entender o seguinte: qual o meu objetivo no social? O que que eu quero comunicar? Eu quero chegar em mais pessoas, mas aí vale a pena eu chegar em mais pessoas, porque se a gente pensar num estabelecimento que ele está presente numa cidade do interior do Paraná, por exemplo, faz sentido ele viralizar e chegar no Brasil todo? O que que ele ganha com isso? É. Ou será que é melhor ele construir autoridade e credibilidade com aquela comunidade, porque aquilo vai dar retorno para ele? Ah, não, o meu produto eu posso vender para o Brasil todo. Ah, então talvez seja realmente legal você Sim. alcançar muitas pessoas. Então, eu acho que tem sempre essa pergunta que você tem que fazer, que é: o que eu vou ganhar com isso? Qual o meu objetivo aqui? Porque tem a grande questão de eu quero viralizar, mas isso vai te trazer retorno? Isso vai realmente ser importante para suas metas? Então, eu acho que é esse raciocínio que o empreendedor tem que sempre ter em mente. E eu acho que dá um parâmetro legal, porque a gente tem essa pegada de se comparar, né? Nossa, eu quero viralizar, eu quero que meu vídeo bata, mas talvez nem seja tão bom com o objetivo que você quer, de alguma forma, né? Talvez Para a pessoa naquele misture o momento, público. né? Então, eu acho que o que eu tô pegando muito aqui da tua essência, Fê, é você se faz boas perguntas. Então, quando a gente prega a criatividade e esse aumento de repertório, é para que quando você tiver o problema, você não pense só, cara, só tem esse caminho. Não, tem vários outros caminhos que dá para você buscar. Então, a gente tenta aguçar cada vez mais isso nas meninas, de elas procurarem novos caminhos Sim, para resolver um problema que talvez ela só tá enxergando uma solução. perfeito. Fez muito isso. Mas ficaria aqui horas conversando. Vambora. Um café. Várias Café. coisas aí a fundo. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui então, vamos lá. Falando de Canva, falando de rede social, o quanto que você enxerga, qual que é a tua opinião em relação a o quanto que a rede social vira um canal de aquisição de cliente, um canal de venda, um canal de exposição? Como que você enxerga a rede social pensando em vendas no final? É um baita de um canal, tem muita gente que não está aproveitando como deveria. Como que você enxerga tudo isso? Devo ver com uma pergunta: onde as pessoas estão, se não no social? Todo mundo tá lá, todo mundo tá no Instagram, todo mundo tá no TikTok, né? Nem todo mundo no TikTok, ele é um pouco mais geracional, mas todo mundo tá nas redes sociais. Então, nem todo mundo tá vendo TV, nem todo mundo tá ouvindo rádio, mas todo mundo tá ali no social. Então, ele é um canal super poderoso, porque você consegue chegar em muitas pessoas e consegue ter uma segmentação. Então, eu acho que o social ele é super importante para você trabalhar na sua estratégia, porque ele traz alguns pontos interessantes que te ajudam numa estratégia mais bem direcionada, de segmentação, de chegar na audiência, às vezes até geográfica, né? Isso é super interessante. Sim. Mas qual o grande ponto? Você tem que saber usar. Então, você tem que criar um conteúdo que seja feito para o social. Então, ele tem que ser um conteúdo que ele vai engajar as pessoas, que as pessoas queiram assistir. Esse é um ponto fundamental. Claro, eu vou ter depois
criativos que vão ser mais focados em conversão, que vão ser mais diretos. Mas eu já aqueci a audiência, eu já criei a minha marca. Então, o social é um lugar para você criar a marca, melhorar a percepção, construir a narrativa e também converter. E eu acho que ele pode muito bem ser usado na estratégia de você com seu canal de social, mas também na validação de influenciadores e criadores. Porque no final das contas, a gente está falando de uma comunicação que é peer-to-peer, então pessoa com pessoa. Quando você traz pessoas e você faz uma estratégia muito bem feita de influenciadores e se apropria desse valor, dessa conexão que os influenciadores têm com a sua audiência, você consegue facilitar o processo de vendas, porque a confiança já está ali estabelecida. Então, para mim, é um super canal, ele tem que só ser muito bem usado e ele tem que entender o contexto, onde você está, o que as pessoas querem ver. Mas eu acho que as oportunidades são imensas. Falando em oportunidade, vindo pra cá, eu vi uma matéria que agora no TikTok, você vê lá, aparece lá, o local, Maldivas. Você clica lá e você já vai poder ter a oportunidade de comprar a passagem, as coisas pelo TikTok daquele lugar que você tá vendo. Porque eu e minha esposa, a gente troca alguns direct, né? Fala, olha que legal, olha isso daqui. E aí a gente falou, mas como é que eu faço para chegar lá? E aí o TikTok já vai, de alguma forma, diminuir esse caminho para que você compre daquela pousada, para que você vá naquele local que você tá vendo. Sim. Eu falei, cara, como que a velocidade tá, né? Ô Fê, e mais uma, né? Mais uma pergunta aqui. Você acha que o fundador, ele precisa aparecer? Nem sempre. Eu acho que, assim, tem casos que funcionam muito bem, mas também a gente tem que entender, esse fundador, ele vai representar bem a empresa? Essa empresa precisa desse tipo de comunicação? Eu acho que tem alguns cases que super funcionaram, obviamente o mais óbvio é o João da CIMED, Sim. que no final das contas, se a gente parar para pensar, o que aconteceu agora? Tá todo mundo falando da CIMED, então ele conseguiu trazer a narrativa para a marca. Então ele se fortaleceu, obviamente, como executivo, mas a marca também se fortaleceu. E isso, para mim, é o super ganho. A gente tem também, por exemplo, o case do iFood. Então, eu acho que esses são alguns cases interessantes porque ajudam muito a construir uma percepção de marca ainda mais valiosa. Sim. Tem alguns fundadores que você tem que pensar, vale a pena essa exposição? O que eu quero comunicar está alinhado com essa pessoa? Porque senão, eu acho que às vezes pode ser um tiro no pé. Então, eu acho que tem que ser muito bem calculado. Porque essa exposição, quando a gente fala de internet, a internet é um bicho que a gente não domina. Total. Então, a gente também pode estar criando ali algumas crises. Mas eu acho que é um caminho que tem que ser muito bem avaliado. Para algumas pessoas e algumas empresas vai funcionar. A gente pega o próprio Canva mesmo, ele tá usando influenciadores, e não necessariamente o rosto de um fundador, enfim, e funciona muito bem, com muita estratégia, Sim. e tá Exato. sendo as campanhas mais comentadas, né? Pega, por exemplo, o CEO do McDonald's nos Estados Unidos. Ele foi dar uma mordida no hambúrguer, ele mordeu pouco, pronto. Virou uma crise porque ele não gosta do próprio hambúrguer. Eles conseguiram dar a volta por cima, mas assim, a exposição ela traz esses riscos. Isso tem que ser calculado. Tem que estar disposto, né? Exato. Como um bom engenheiro de formação, o que eu mais estou saindo daqui é o quanto que você é questionador, o quanto que você fala, cara, Analisa o cenário. vai dar merda, não, olha isso aqui. Então pensa antes de fazer. Então eu saio daqui muito provocado, o quanto que você sabe fazer boas perguntas para você E mesmo. eu amo isso, Fê, porque eu falo que a gente não pode ser só criativo. Não. E também não pode ser só analítico. Não. Tem que ser uma mistura muito boa. Eu chamo de criatividade analítica. É isso. É isso. É isso aí. Porque no final das contas, a grande questão é o seguinte: eu sou engenheiro de formação, mas a minha carreira está toda pautada no marketing. Então a gente reúne um pouco da criatividade, um pouco desse lado mais racional, mais analítico. E eu acho que isso é um pouco do que o mercado precisa hoje. Porque eu tenho um background em growth e branding. E aí, quando a gente junta esses dois, você consegue empoderar muito mais as ações que você toma. Porque ao mesmo tempo que você está lá olhando os números, entendendo o que eles estão te dizendo, você, se só olhar para esses números, talvez fique muito limitado. Exato. Porque você precisa trazer ideias novas, você precisa ter essa percepção do mercado, das pessoas, do que elas querem. Então, a criatividade, eu acho que ela colabora muito para a gente conseguir chegar num caminho onde a gente vão ser validados pelos números. Os números eles vão te dar uma indicação de caminho e validação da sua hipótese, mas a gente precisa do lado criativo para conseguir fomentar essas ideias. Total. Da mesma forma que ele fala criatividade analítica, né? Eu falo criatividade lucrativa. Lucrativa, É isso. lucrativa. É isso daí. Melhor ainda. Lucrativo, é bom demais, né? Vamos para a última Bora, pergunta? bora. A gente tem, óbvio, que uma pergunta fora da caixa.
Tá. Uma pergunta polêmica ou é uma pergunta mais leve, mas a gente nunca sabe o que está ali dentro do que o nosso time preparou de uma pergunta Meu fora da Deus, caixa. É uma caixa mesmo. Vamos lá, nossa pergunta Ah. fora da caixa. Eu Talvez leio. No caso, Você ela tá leia. dentro agora. Eu vou tirar ela. Vai ficar fora Isso. da caixa. Olha a cabeça Olha, do já tô marqueteiro, aqui. né? A cabeça do marqueteiro é diferente. Vamos lá, então. Não foi coerente. Tá bom. Mas agora Vamos lá. vai ser fora da caixa. Deixa eu ver. Será? Vamos lá, vamos Será lá. que vai vamos lá. poder responder? A pergunta tá fora da caixa agora, tá? Fê, com todo esse resultado que vocês estão tendo do Canva, esse crescimento, eu acredito que tá todo mundo esperando. Tem um próximo? Tem Copa do Mundo aí? Vocês estão preparando alguma coisa? Já tem algo engatilhado? Não, não tem nada. Vamos criar algo do nada. A pergunta fora da caixa é: já tem alguma coisa rolando aí ou não? Eu acho que assim, eu falo de uma maneira muito orgulhosa do meu trabalho, porque eu acho que eu fiz o Brasil olhar para o Canva. E a gente aproveitou muito bem esse momento para conseguir construir uma história, conseguir construir uma narrativa e melhorar e aumentar a percepção que as pessoas têm do produto e da marca. Só que esse é um trabalho contínuo, ele não para. Quando a gente fala de construção de marca, a gente fala desse trabalho contínuo. Branding, ele tem o ING, ele é um trabalho contínuo, está sempre acontecendo. Então a gente vai ter, obviamente, estratégias diferentes, mas esse é um trabalho que ele não para aqui, porque senão a gente vai ter um problema futuro de que a marca não continuou, né? A percepção não foi atualizada. Então, sim, a gente vai continuar esse trabalho, mas a gente já está pensando em algumas estratégias diferentes, porque a gente está pensando em alguns produtos que a gente quer incentivar e a gente está encontrando outros canais de uma maneira sempre muito criativa, de uma maneira sempre trazendo o Canva, porque o Canva passou a ser esse lugar de uma campanha criativa, disruptiva, divertida. E isso vai sendo incorporado para a marca e a gente não pode deixar isso de lado. Então, já estamos com algumas ideias, mas no final das contas, você falou de Copa, esse é um ano complicado para o marketing. Quando a gente fala de Copa, a gente disputa atenção com o futebol, como a Copa do Mundo. Então é muito complicado. A gente tem que avaliar, inclusive, se esse é o momento certo para conseguir trazer narrativas. A gente faz uma avaliação muito desse cenário e contexto, porque depois da Copa veio o quê? Eleições. Então a gente tem, obviamente, assim, muito... a gente tem a parte criativa e tem a parte racional. Então a gente tem que ser muito frio e calculista quando a gente pensa no investimento que a gente vai fazer. Então a gente já está pensando na próxima, mas talvez ela demore um pouquinho mais, porque a Copa tá no meio. Que é um investimento que não é nada baixo. Nada baixo. Não, e a régua lá em cima, né? A galera já esperando o que vem aí depois, né? A régua. Mas Você ele sabe que tá me alcançando perguntaram- bem a régua. Tá alcançando cada vez melhor. Me perguntaram antes da campanha do Agostinho sair, me perguntaram se eu conseguia dormir depois da campanha da Graciane. E eu acho que a grande questão para mim foi, eu já senti que a gente tinha feito história ali. Eu já sentia muito orgulho do trabalho que a gente desenvolveu. Então eu acho que para mim eu já estava tranquilo com relação a isso, né? Com a entrega que a gente fez. Obviamente, a gente quer ter outras entregas relevantes, mas a gente também quis trazer histórias diferentes. A estratégia do Jacan, da Xuxa, da Grace e do Agostinho, elas cada uma tem uma estratégia diferente, porque elas também atendem um momento diferente. A do Agostinho ela foi muito focada em jogar as pessoas pro aplicativo, tanto que o uso dos filtros de IA foi o maior do mundo. Então a gente conseguiu atingir os objetivos. Então cada uma ela vai ter um pouco a sua cara, respeitando uma base estratégica, que é ser culturalmente relevante, conectar com as pessoas e ser campanhas que são social first, respeitando o social. Muito bom. Muito massa, hein? Fê, você sabe que você tem uma fã aqui, não é de hoje. E assim, eu só tenho que agradecer. Bom demais estar aqui. Muito obrigada por recepcionar a gente aqui na sua casa. Meu, que Toda papo essa rico. energia, né? E eu fico feliz ainda, acima de tudo, de a galera conhecer o head, a cabeça que tá fazendo essa roda girar, fazendo esse negócio acontecer. Então, parabéns por se expor, né? De falar um pouco mais, de estar dando palestra, compartilhar todo esse conhecimento. Feliz de poder te conhecer. Então, o que eu falo para você é continua. Por favor, que eu acho que tem muito empresário, muita gente precisando do que você carrega aí dentro, cara. Muito obrigado, eu queria agradecer a oportunidade, foi muito legal esse papo. Você falou, tá na minha casa, estamos na minha casa. Para quem me acompanha no Instagram, felipegodoy.ig, vai reconhecer esse cenário, então acho que essa parede ela é meio fácil de reconhecer. E foi um super prazer esse bate-papo, a gente podia continuar assim, sem limite, mas muito obrigado pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece. A gente tem um presentinho Opa! para É o nosso ele. time.
Não, esses mimos. Ó, Que lindo, pra extremamente você lembrar bem da feito. gente. Cara, maravilhoso. E eu adoro, assim, vamos falar de posicionamento e construção de marca. A cadeira é a mesma que tá aqui, que é a mesma que tá aqui. Então, assim, muito bem feito. Fico muito feliz e muito agradecido. A Que gente isso, a gente agradece. que Que bom agradece, e que viu? honra escutar isso de vocês, né? É Não muito é? bom, senão que a gente tá no caminho certo, né, Torma? Certíssimo. Estamos no caminho certo. Certíssimo. Então, galera, esse foi mais um episódio do Eu e Quem Faz Diferente podcast e foi assim rico, maravilhoso. Eu confesso que meu coração aqui, ó, tá pulando de alegria. E ó, te espero no próximo. Não esquece de comentar, compartilhar, mandar para alguém aí, porque tudo é sempre feito com muito carinho para você entender que dá para fazer diferente tanto na vida quanto nos negócios.